Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, hoje, nosso assunto, temos o sistema reprodutor, mas vamos falar também nos tipos de reprodução. Depois vamos dar mais ênfase também ao sistema reprodutor. Então, vamos englobar muitas coisas aí, tá certo? Então, fiquem bem atentos. Peguem lápis, caderno, como sempre, vão anotando, tirando as dúvidas e vem aí conosco participar dessa aula. Vai ser bem interessante. Mas, lembrando a vocês, não é, que nossas aulas, elas aparecem na TV. Então, vocês que não estão em aula aí, peguem esse horário aí para assistir as nossas aulas na TV, chama o pessoal de casa, avisa aos vizinhos. Então, cada dia nós vamos aprendendo mais. Mas também, se vocês querem interagir conosco em tempo hábil, baixem aí o aplicativo no celular de vocês, no tablet. Então, está aí aparecendo, para quem tem celular Android ou iOS, está aí aparecendo aí o QR Code. Então, botem aí na telinha, baixem aí o aplicativo e baixando esse aplicativo vocês podem interagir conosco, fazer perguntas, sempre vai ter um professor que está conosco. Então, hoje nós temos a professora Isabel Borges, minha parceira. Então, ela vai responder as perguntas e interagir e me contar aí o que é que vocês estão comentando, tá certo? Mas também, se você não puder fazer nada disso, você ainda tem outra opção. Você tem no aplicativo do YouTube. Então, vai lá na plataforma Educa Recife. Então, baixa lá a playlist e você vai ver todas as aulas lá estão disponíveis. Então, a aula que você quiser rever, ou a aula que você perdeu, que não assistiu, então vai lá, dá um likezinho que gostou, comenta lá, divulga com teus colegas. Então, é bem interessante. Então, vocês têm várias opções para poderem participar dessa aula. Mas nós estamos também com a nossa intérprete de Libras, né, Jéssica, aí, que vai conosco, para que nós possamos atingir mais estudantes, que mais estudantes possam participar também da nossa aula. Então, fiquem atentos aí, tá certo? Mas também trazemos, gente, todo mês, o mês de conscientização. Então, todo mês existem várias campanhas de conscientização. Como nós somos professoras de ciências, então nós pesquisamos e trazemos para vocês. Nós já falamos para vocês a questão do agosto dourado, que fala realmente na questão da amamentação. Aí nós temos azul, a saúde do homem, roxo, nós temos a prevenção contra a violência contra a mulher, que acontece muito, e nós temos também a prevenção das deficiências. Hoje vamos falar um pouquinho da saúde do homem. Então, vou trazer aqui a professora Isabel Borges para dar o seu bom dia e falar um pouquinho para nós. Pois é, professora Cláudia. Vamos lá, pessoal. Estamos levantando aqui a bandeira para a gente incentivar, né, os homens aí da família, os pais, os avós, os tios. É importante que vocês falem para eles que eles precisam ir fazer o check-up anual, né, diante do primeiro sintoma de alguma doença, não guardar, não esperar melhorar, procurar logo. Porque a gente sabe que muitos homens resistem, que não querem procurar, não é? A questão aí de médicos, muitas vezes precisamos até conduzi-los. Então, que vocês também façam isso. Não, eu vou com você, eu vou marcar, eu vou mais cedo, eu acordo cedo. Ajudem, porque eles também precisam de cuidados, né? E a gente está levantando a bandeira desse homem que se cuida, mas também da família que também cuida, né, dos homens da família. E aí nós contamos com vocês, alunos, que conversem a respeito disso com os familiares de vocês. E lá na escola também falem para os colegas que a gente está fazendo essa campanha aqui em relação aos homens, para os homens aprenderem e ter esse hábito de se cuidar. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, através de várias pesquisas, o homem vive menos atualmente, né? 7,2 anos a menos do que a mulher, professora. Então, isso é a causa maior, porque a mulher tem aquele hábito de fazer a sua prevenção constante, né? E aos médicos, às vezes dizem, mulher gosta muito de médico, mas não é isso. É o cuidado, é a prevenção. Então, vai ao cardiologista, ginecologista. Então, tanto os médicos
especialistas ou um clínico que possa te analisar totalmente, no mínimo uma vez por ano. Então, o homem ele deve criar esse hábito também desde pequeno, né? Que a mãe leve e vá adaptando ele a se cuidar. E nós vemos também que hábitos saudáveis nos conduzem a uma boa velhice, né? A envelhecermos com saúde, a questão dos exercícios físicos, de uma boa alimentação e de uma ida também ao médico. Muitas doenças que nós detectamos cedo, então nós podemos nos curar e não morrermos tão cedo, tá certo? Então vamos abraçar essa ideia da saúde do homem, essa questão do homem é forte, o homem é super-herói, mas também ele deve procurar. E a família, como a professora Isabel disse, é um fator muito importante para levar esse homem até o médico e fazer os exames necessários, né? Que é tão difícil a gente convencê-los a ir ao médico e fazer esse check-up. Muitas mortes por acidentes no trânsito, muitas mortes por infarto, outras doenças cardiovasculares. Então, tudo isso acomete o homem, fora a questão de próstata, que depois a gente vai falar um pouquinho. Então, todo esse cuidado é muito importante. Então, vamos divulgar isso na escola e dar uma questão de debate na escola. E aqui, relembrando, né, o que foi que nós vimos na aula anterior, nós começamos a questão do sistema reprodutor, né? Sua principal importância, tanto masculino como feminino. Demos alguns spoilerzinhos no feminino. A função dos sistemas reprodutores, né? As gônadas e as produções dos gametas. Nós falamos um pouquinho, né, de todo o sistema endócrino que é responsável pela produção de sair, de controlar. Os tipos de reprodução, vamos ver aqui também. E aqui a fecundação, quando ocorre a fecundação, né? Nós vimos aquela questão todinha, como é bonito quando ocorre a fecundação, toda aquela formação, todas aquelas etapas que acontecem até o surgimento de um novo ser. E aqui eu vou começar para vocês os tipos de reprodução, né? Está ligado ao sistema reprodutor. E aí eu trago para vocês que existem, né, as duas grandes categorias que vão agrupar realmente os tipos de reprodução. E elas são classificadas em reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, existem muitos seres que eles se reproduzem sexuadamente e existem outros seres que se reproduzem assexuadamente. Mas aqui, vamos ver a questão do que é a reprodução assexuada primeiro, para depois nós vermos a produção sexuada. Então, a produção assexuada, como é que acontece isso, professora? Então, um único indivíduo, ele vai originar descendentes geneticamente iguais a ele. E nesse tipo de criação de novos indivíduos, ocorre o desprendimento de uma ou mais células de um ser gerador para dar origem a outro. Então, nós ficamos imaginando, mas será que no nosso meio acontece esse tipo de reprodução? Ou só vivemos com essa reprodução sexuada? A gente vai ver aqui agora. Vamos imaginar. Será que vocês imaginam nesse momento quais os seres que se reproduzem assexuadamente? E como será que acontece essa reprodução de forma assexuada? Então, existe, não é? Vamos ver aqui. Imagine, eu acho que vocês aí já pesquisaram ou já sabem, né, que existe realmente esse tipo de reprodução. E talvez vocês já saibam, assim, alguns seres que se reproduzem assexuadamente. Então, esses seres aí, a produção assexuada, ela pode se manifestar tanto em organismos unicelulares como em organismos pluricelulares. Ou seja, os unicelulares, que possuem uma única célula, né? E os pluricelulares, que possuem várias células. Então, essa reprodução pode acontecer nesses dois tipos de seres, né? Tanto os unicelulares quanto os pluricelulares. Observem aí que é uma reprodução que muitos seres realizam, viu? Não é só um ser, não. Vários seres se reproduzem assexuadamente. Eles usam aí os mecanismos. E aqui existem vários tipos de reprodução assexuada. Existem vários. Mas nós vamos citar hoje esses 4 tipos de reprodução assexuada. Existe a divisão binária, é um tipo de reprodução, a fragmentação, a esporulação e o brotamento.
Se você pesquisar, pode até ficar uma questão para a gente poder entender melhor. Vocês podem pesquisarem outros tipos de reprodução assexuada. Então, se vocês pesquisarem outros tipos de reprodução assexuada, vocês vão encontrar. Vai aparecer no livro de vocês, pode aparecer, mas eu elenquei esses quatro tipos de reprodução assexuada. Então, vamos ver a primeira, né? Divisão binária, que ela é também chamada de cisparidade ou biparticipação. Como será que acontece esse tipo de reprodução, né? Então, nesse tipo, o organismo progenitor, né, um organismo só, ele vai dividir-se ao meio, vai ocorrer uma divisão, e ele vai gerar novos indivíduos e gera novos indivíduos, e ele deixa de existir ao surgir seus descendentes. É comum em protozoários, bactérias e também em planárias. Esses seres todos, eles realizam esse tipo de reprodução. Observe aí como exemplo, na imagem, nós temos a ameba. Então, na ameba, acontece aqui, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, a ameba apresenta aqui a divisão. Então, aqui vai dividindo o citoplasma e 2 indivíduos, eles são formados. E são formados indivíduos idênticos, não é? Observem aí. Então, é considerada a divisão binária. Então, é um tipo de reprodução assexuada. Ocorre realmente a divisão. Eles possuem aí a divisão para que ocorra a reprodução. Existem outro tipo aqui, que eu acho até que vocês já viram falar, a fragmentação. Então, esse organismo ele vai se fragmentar ou vai se partir, né? E desse fragmento ele vai gerar outro indivíduo com as mesmas características. Normalmente nós vemos na estrela do mar. E observem aí, ela foi dividida na imagem e cada partezinha que foi dividida, ela foi regenerando e originando os novos 2 seres. Observem aí, então, ocorre aí tanto a reprodução assexuada como uma regeneração do órgão. Então, é chamada esse tipo de reprodução fragmentação e é uma reprodução assexuada. O outro tipo que nós temos, a esporulação. Como é que acontece essa esporulação? Então, esse organismo vai criar esporos, são unidades reprodutoras, a partir dos quais se forma um novo organismo. Exemplo, acontece com algas, algumas plantas e os fungos que nós vemos em vários alimentos. Então, ocorre realmente esse tipo de reprodução chamado esporulação. Observem aí que esses seres eles vão criando mecanismos, não é, para que aconteça a reprodução. Então, eles não deixam de se reproduzir, mas eles criam mecanismos e esses mecanismos fazem com que eles possam originar outros seres e ocorra a reprodução. Temos aqui também a reprodução por brotamento, não é? Ou chamado também gemiparidade ou gemulação. Que é como é que acontece? O organismo ele vai gerando um broto, que esse broto, ao se desprender, na imagem aí vocês estão vendo, vai dar lugar a outro organismo. Acontece isso nas esponjas, nas hidras, certas leveduras, alguns corais. Então, acontece todo essa reprodução aí. Bem interessante, não é? Eles vão originando. Então, esse broto aqui, na imagem aqui que vocês estão vendo, quando esse broto se desprende, olha, ele está sozinho, aqui um exemplo, uma esponja. Então, nasce o broto, esse broto se desprende e já vai originar outro ser. Então, pelo nome já está bem fácil a gente identificar, né, a reprodução assexuada por brotamento. Então, observe aí que existe realmente a reprodução assexuada, do mesmo jeito que existe a reprodução sexuada. Então, aqui na reprodução sexuada, é aquela, né, em que há a presença de células reprodutivas especializadas, as quais elas vão se juntar e vão originar um novo ser. Então, na reprodução assexuada, não é obrigatório ter
realmente o órgão sexual masculino do órgão sexual feminino, eles se reproduzem de outras formas. E na reprodução sexuada, realmente é importante que tenha os dois seres para que se encontrarem e ocorrer a fecundação. Mas ela consiste também na união dos gametas masculinos, femininos, que vão formar o zigoto e dar origem a um novo ser, como vimos na aula anterior, não é? Aquela batalha para que ocorra o encontro com o óvulo e para que ocorra a reprodução, não é? Então, é essa batalha que acontece para que aconteça a reprodução sexuada. E aqui nela, a gente observa que a reprodução sexuada, ela acontece de forma mais lenta, ela é mais complexa que a assexuada e ela promove também um maior gasto de energia, não é? Aí, no exemplo, é uma reprodução no ser humano, vem o espermatozoide, não é? O homem produz, a mulher produz o óvulo, ocorre a fecundação, não é? Quando eu disse a vocês que a fecundação ocorre nas trompas, então já forma o zigoto, quando encontra, aí vai ocorrer todas as divisões que nós vimos na aula anterior, formam o embrião, e aí um novo ser é formado com características dos pais, com características das mães, 50% do pai, 50% de característica da mãe. Aqui nessa imagem, eu disse a vocês, são milhões de espermatozoides, mas só um vai fecundar o óvulo, né? Só um vai procurar o óvulo e vai fecundar para que possa originar o outro ser. É toda uma batalha aí que vai acontecendo e vai originar o outro ser. Mas aqui nós vemos que existem algumas diferenças entre os métodos de reprodução sexuada e assexuada. Mas que diferenças são essas, né? Vemos aí, olha, que a reprodução assexuada, geralmente ela é mais simples e mais rápida que a reprodução sexuada. A assexuada, ela envolve apenas um membro da espécie, enquanto a reprodução sexuada, ela é realizada por 2 progenitores. Então, tem que ser 2 para que ocorra a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela forma organismos geneticamente idênticos, enquanto na reprodução sexuada vai ocorrer uma recombinação gênica. Nós vimos que é 50% de um e 50% do outro. E isso é o que diferencia, é uma das questões que vão diferenciar a reprodução sexuada da reprodução assexuada. E também a reprodução sexuada, ela produz a variabilidade genética, ao contrário da reprodução assexuada, que não vai produzir essa questão da variabilidade genética. Ela vai produzir clones, né? Então, são seres idênticos que ocorrem na reprodução assexuada. Então, essas aí, gente, são as principais diferenças entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, analisando dessa forma, nós vemos que os seres se reproduzem de várias formas. Então, tanto de forma sexuada, alguns seres, eles se reproduzem de forma sexuada, e existem outros seres que se reproduzem de forma sexuada. Mas aqui eu trago para vocês que, diferentemente, é uma questão bem interessante do que muitas pessoas pensam, nem sempre há machos e fêmeas na reprodução sexuada. Em alguns casos, organismos apresentam ambos os sexos. Existe o hermafroditismo até em vegetais, e eles são capazes de fazer uma autofecundação. Existem parasitas também, que também se autofecundam, eles possuem os 2 sexos, alguns possuem os 2 sexos. Aqui, como temos exemplo, né, não se observa a participação de 2 indivíduos, porém existe uma fusão de gametas, e nessa fusão, trata-se de uma reprodução sexuada. Como exemplo aí nós temos a minhoca, né? Ela possui os 2 sexos, então quando eles se encontram, existe um lançamento de óvulos, e esses óvulos vão para a terra, e eles aí vão ser fecundados ali e vão reproduzir novas minhocas. É um caso também de hermafroditismo. Mas também podemos dividir os seres hermafroditas em 2 grupos, os suficientes e os insuficientes. Observem aí, é uma questão
que nós conhecemos, mas não sabemos se realmente existe, quantos seres possuem essa questão aí. Então, os hermafroditas suficientes são capazes de realizar uma autofecundação. Ou seja, exemplo, a tênia, nós temos a tênia, ou seja, eles se autofecundam sem precisar de outro ser para fecundar do macho ou da fêmea. Ele já possui os dois sexos aí. Observem aí, que nesses animais, cada proglote, que é essa área aqui que vocês estão vendo, é possível encontrar órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, eles mesmos, eles garantem a eles uma individualidade reprodutiva para cada uma dessas estruturas. A tênia é realmente considerada, é um platelminto, né? Um parasita. Muitas pessoas conhecem como a famosa solitária, que o único hospedeiro dela é o homem, é o ser humano. Então, e como é que a gente é contaminado com a tênia? Então, a tênia existem dois tipos, né? Tênia sólio e saginata. Normalmente, nós somos contaminados pela carne mal cozida, tanto a carne bovina quanto a carne de porco. Então, por isso que nós alertamos para aquelas pessoas que gostam daquele churrasquinho, da carne quase crua, é importante que nós tenhamos um olhar voltado para isso, porque nós podemos estar ingerindo algumas larvas, né, da tênia. E o hospedeiro principal é o homem, então ela adora isso aí e vai começar a desenvolver e se reproduzir. E observem que a reprodução delas é rápida, ela não vai precisar de outro ser, ela se autorreproduz. Ela é um animal hermafrodita, ela possui os dois sexos e causa muito mal, né? Tanto que ela é chamada de solitária e é um parasita realmente que vai afetar o nosso organismo. E os hermafroditas insuficientes é o que acontece com a minhoca, que ocorre uma fecundação cruzada, né? Ocorre uma troca de gametas masculinos entre os dois indivíduos, apesar de ambos produzirem os dois tipos de células reprodutivas. Então, eles têm os dois tipos de células, mas eles tornam insuficientes porque eles precisam ter um encontrozinho para que ocorra a fecundação cruzada. Diferente da tênia, que ela é hermafrodita, mas ela se autofecunda, né? Ela não precisa de outro animal, ela já tem os dois órgãos, é um caso de hermafroditismo. Mas, gente, tem uma curiosidade aqui para a gente saber. Em humanos, também ocorrem casos de hermafroditismo, mas essas ocorrências elas não se relacionam com estratégias reprodutivas, mas acontece uma mutação gênica. E como é que acontece essa mutação gênica? Acontece realmente alguma questão no momento da fecundação no DNA, não é? Umas alterações no momento da fecundação relacionada ao DNA. Aí, então, ocorre essa mutação e existem muitos seres humanos que eles são hermafroditas, não é muito divulgado, às vezes conhecemos pessoas e as pessoas não entendem como é. Existem casos, gente, que só são descobertos no momento da puberdade. E esse hermafroditismo, ele tem uma classificação em humanos. Ele é considerado hermafroditismo verdadeiro, pseudo-hermafroditismo masculino e pseudo-hermafroditismo feminino. Observem aí como é. Não é fácil, gente, e não é fácil descobrir também. No hermafroditismo verdadeiro, pessoal, além da presença de ovários e testículos, observa-se a existência ou não da genitália masculina e feminina. Então, existem pessoas que elas já veem, é um verdadeiro porque você já observa que existe alguma coisa ali com os dois sexos, a genitália tanto masculina como feminina. E o pseudo-hermafroditismo masculino, observa-se um pênis pouco desenvolvido. Então, mas quando é que se percebe isso? Só vai perceber mais no momento da puberdade, quando a gente viu que já começam os testículos se desenvolverem. Então, o que é que acontece? Esse pseudo-hermafroditismo, o pênis, ele não vai se desenvolver. Então, por isso que pessoas não descobrem logo. Existem pessoas que já descobrem, principalmente o verdadeiro, quando nasce com os dois sexos. Aí já vai ter todo
uma questão médica, toda uma equipe para observar realmente, fazer todo, ver se os órgãos internos estão presentes para identificar o que é realmente acompanhamento psicológico, tanto da família quanto para a pessoa que está assim, é muito importante. E é muito importante que a gente também acolha essas pessoas, né, que não têm culpa dessa questão aqui. Já no pseudohermafroditismo feminino, vai acontecer um crescimento exagerado do clitóris, que se apresenta semelhante a um pênis. Mas nos casos de hermafroditismos em humanos, o tratamento utilizado, em alguns casos, é reposição hormonal, intervenções cirúrgicas para corrigir a genitália externa. Então, como as pessoas só vão perceber em alguns casos o pseudohermafroditismo, então vai se observar o que a partir da puberdade. Então, as pessoas não percebem logo o ser humano em si. Às vezes os pais nem percebem, só vai perceber quando já está na fase, no início da puberdade ou no final da puberdade, quando esses órgãos não se desenvolveram. Então, é importante ir ao médico para que seja analisada realmente, para que a família entenda o processo e a pessoa também entenda o processo pelo qual está passando e descobrir realmente qual o sexo que vai ficar. E, em alguns casos, é necessário uma cirurgia que vai corrigir essa parte externa, não é? Corrigir essa parte externa da pessoa. E no caso, quando é o verdadeiro, desde pequeno a criança já vem sendo acompanhada e às vezes a intervenção cirúrgica já vai acontecer logo. E aí vou passar para a professora Isabel, para ela se despedir da gente. Não é, professora? Pois é, Cláudia, é questão aí de muitas informações, não é, meus queridos alunos, né? E eu acho que hoje o que chamou mais atenção, Cláudia, foi essa questão do hermafrodita, né? Que muitas vezes alguns alunos dizem assim, então ele é capaz de autofecundar-se? Não, né? Além de tudo, porque ele não tem os dois bem desenvolvidos. E vocês viram também que no caso da minhoca, mesmo ela tendo, ela tem que ter o cruzamento, ela vai ter que trocar, né? Então, gente, voltem a dar uma olhadinha nessa aula no YouTube, que é bem interessante e vale a pena ter esse conhecimento, né, para poder discutir com os colegas e dar uma boa informação quando alguém surgir com dúvida. Não é isso, Cláudia? É, professora, e esse acolhimento, né, com essas pessoas é muito importante. E outro dia as meninas estavam me mostrando aí uma jovem que realmente ela descobriu depois de uma certa idade e foi muito comentado na internet. Ela se viu de muita conversa, né? E muitas pessoas, né, criticando porque ela estava descobrindo agora. Então, vocês estão vendo aí, existe o verdadeiro, o pseudo, né, feminino e o pseudo masculino. Então, é importante a gente analisar, tá certo? E acolher essas pessoas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Muito grata a todos vocês.